Excelentíssima senhora presidente Rosa Weber, excelentíssimo senhor ministro, relator e decano da Suprema Corte Brasileira, ministro Gilmar Mendes, excelentíssimos senhores ministros, senhores advogados e senhoras advogadas que fizeram as suas sustentações orais. O Ministério Público, nesta oportunidade, apresenta a sua manifestação, trazendo aqui alguns elementos que podem contribuir para que o julgamento se faça à luz daquilo que é a justiça buscada no plano de uma sociedade complexa, contemporânea e de uma sociedade aberta. Neste recurso extraordinário, discute-se a validade da norma coletiva de trabalho que suprimiu direitos relativos às horas in itinere. O cerne da discussão é definir se acordo coletivo de trabalho pode estabelecer que não serão pagas como extras essas horas in itinere. Põe-se à discussão desta Suprema Corte a questão sobre os limites e possibilidades constitucionais de manejo das convenções coletivas de trabalho, em matéria de direitos constitucionalmente previstos na Lei Maior. O direito constitucional brasileiro, conferindo ampla proteção ao trabalhador, reconhece o valor social do trabalho como um dos fundamentos do Estado. Acrescente-se que a Constituição garante os institutos básicos de direito coletivo do trabalho, realçando a liberdade sindical e dando pleno conhecimento às convenções e aos acordos coletivos de trabalho como direito dos trabalhadores, na medida em que expressamente autoriza a sua celebração em matéria de salário e de jornada de trabalho. Esses dispositivos indicam a adoção pelo Constituinte do instituto que a doutrina denomina de autonomia privada negocial coletiva, aplicável no campo do direito do trabalho, em contrapeso ao então conhecido intervencionismo estatal. Não se trata de afastar a regulação do Estado das relações de trabalho, mas de compreender que o sujeito da relação laboral, muitas vezes, tem mais condições de perceber e disciplinar minuciosamente as nuances da relação em cada caso concreto do que o próprio Estado. E, por isso, é preciso levar em conta a autonomia negocial das partes envolvidas, reconhecendo-se-lhes poder normativo. É de salientar que se trata de uma negociação realizada por representação. Nestes termos, as partes que integram o negócio processual estão adstritas não só às normas cogentes aplicáveis à generalidade dos negócios jurídicos, cujo lineamento é marcado por sua função social e pelos deveres anexos ou laterais, mas também com os princípios da transparência e da lealdade para com os representados. Sublinha-se que o sinalagma típico do exercício da autonomia negocial no direito civil não compõe o substrato da negociação coletiva e, portanto, não há exigência de contrapartida matemática para o propósito de legitimar-se a redução ou supressão do direito social trabalhista por meio de acordo ou convenção coletiva. Contudo, a existência de vantagem objetiva para ambos os polos de interesse é inerente à própria ratio que conforma e preside esses processos de negociação coletiva, os quais, no limite, não podem ter como êxito último a mera abdicação de direitos dos empregados. Ao delinear um projeto de sociedade, reservou o Constituinte a disciplina de matérias que, por sua relevância, mostram-se infensas, até mesmo à atividade legislativa ordinária, pelo que também são insusceptíveis de flexibilização por negociação coletiva. Na lógica da função social da negociação, é defeito às partes ferirem direitos de terceiros e da sociedade como um todo, como se pode exemplificar com o que tenho afirmado reiteradamente, ser inadequada a negociação sobre os quantitativos de vagas reservadas nas empresas para preenchimento por aprendizes e pessoas com deficiência. Entendimento contrário poderia excluir do mercado de trabalho os grupos vulneráveis, indo de encontro ao princípio da dignidade da pessoa humana. No campo da teoria geral do direito, as convenções e os acordos coletivos do trabalho são nítida expressão do que, em estudo clássico,
Cesarini Sforza chamava de o direito dos privados, ou seja, do direito que os sujeitos privados criam para regular determinadas relações de interesse coletivo, onde disciplinam em modo diverso do estabelecido por uma norma estatal. No presente recurso extraordinário sob julgamento, a questão de fundo relaciona-se com a jornada de trabalho, direito que pode ser objeto de negociação coletiva e cuja disciplina normativa não se esgota no texto constitucional. A atividade de negociação sobre este tema, dentro da proporcionalidade e devidamente justificada, não viola data vênia direito constitucional indisponível dos trabalhadores. A Constituição da República autoriza a negociação coletiva sobre a matéria, havendo de se prestigiar, portanto, a autonomia privada coletiva que tem fundamento constitucional. Em suma, não discrepa a lei maior da norma coletiva do trabalho que estabeleça o não pagamento de horas in itinere. Vale ponderar que não hão de ser excedidos os limites objetivos do processo sob análise, de modo que, na eventualidade de a Corte Suprema vir a sufragar esse mesmo entendimento, propõe-se que não haja enunciação no dispositivo do acordo de proposição que alargue o alcance da decisão para situações outras que excedam a temática do pagamento, repito, das horas in itinere. Essa parece ser ao Ministério Público uma prudente medida de autocontenção, sobretudo justificada em matérias especialmente sensíveis, nas quais a Corte Suprema, examinando em futuros processos outras situações específicas, poderá, oportunamente, e partindo da ratio decidente da solução que vem assim aqui assentada, examinar se se cuida de domínio no qual a Constituição admite ou não e sob as quais eventuais condições o manejo de instrumentos de negociação coletiva. Esse cuidado, além de garantir segurança jurídica, impedirá que decorra da tese o aumento da litigiosidade, já sentido nesta Corte Suprema, ante a multiplicação de reclamações tratando dos limites do presente tema em relação a processos em curso por todo o país. De modo convergente com essa cautela, a proposta preferencial da tese da Procuradoria-Geral da República, na sistemática da repercussão geral do recurso extraordinário, será restrita às horas in itinere, sem deixar de oferecer proposta subsidiária mais alargada, embora construída com ressalva necessária de matérias em que a Constituição não admite a livre disponibilidade. Em face do exposto, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República que, caso conhecida o recurso em julgamento, opina pelo provimento do recurso extraordinário com a fixação da seguinte tese em repercussão geral. A. Prestigiada autonomia privada negocial coletiva. É válida a cláusula de norma coletiva de trabalho que reduz ou suprime o direito dos trabalhadores ao cômputo das horas in itinere na jornada de trabalho em período anterior à vigência da Lei 13.467 de 2017. Esta é a nossa tese preferencial. Acaso seja superado essa proposta de tese restritiva, o Ministério Público propõe subsidiariamente a seguinte redação: à exceção dos direitos trabalhistas absolutamente indisponíveis, assegurados por normas constitucionais, tais como as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho, as convenções e os acordos coletivos do trabalho podem admitir redução ou supressão de direitos, conforme o princípio da autonomia privada negocial coletiva. Esta seria a nossa tese subsidiária. Senhora Presidente, senhores ministros, senhoras advogadas e advogados, agradeço pela atenção de todos e desejo uma boa noite.